do Senhor no livro de Ruth. Nós queremos nesta noite compartilhar com vocês 3 heranças que a mãe deve e pode deixar para os seus filhos. Naturalmente, não apenas a mãe, mas você também como mulher, você como vó, você pode também aprender nessa noite com Ruth e Noemi essas heranças e poder agora deixar essas heranças para os seus filhos, netos, para a sua geração. Capítulo 4 de Ruth, a partir do verso 11. Ruth, capítulo 4. Ruth fica antes de Samuel, logo depois dos Juízes. Capítulo 4, são apenas 4 capítulos. Poderia muito bem se chamar livro de Noemi, mas os editores aí e os autores colocaram o nome de Ruth, que é também uma das personagens principais do livro, embora Noemi seja também outra personagem importante do texto. Capítulo 4, verso 11, eu leio na Bíblia da Nova Versão Internacional. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e como Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Aqui Boaz está diante do conselho da comunidade, diante dos líderes, resolvendo uma questão de quem seria o resgatador de Ruth, a nora de Noemi, porque antes de Boaz, um outro homem, parente mais próximo, pela lei tinha o direito de resgatar ou de comprar as terras, ficar com as terras que era do marido de Noemi, mas para isso deveria casar-se com Ruth. Essa era a lei daquele período, daquela época. A pessoa que tinha a prerrogativa de ser esse resgatador abriu mão do direito, então Boaz está agora assumindo essa prerrogativa e esse direito, e eles estão então diante dos líderes fazendo essa cerimônia ou dando essa palavra de autorização. Então agora a Ruth, a nora de Noemi, se tornando mulher de Boaz, entraria para a família dele, e o autor fala que o desejo deles é que Ruth se tornasse como Raquel e como Lia, aquelas que deram origem às tribos de Israel. Então, para que Ruth fosse uma mulher importante, para que a sua descendência fosse também abençoada pela eternidade. Seja poderoso em Efratá e ganhe fama em Belém, aonde Noemi morava, e agora elas vão morar também. Verso 12: e com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Perez, que Tamar deu a Judá. Uma outra família importante na história do povo de Israel. Verso 13: Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou a sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse luz a um filho. Então agora Ruth se torna mãe. As mulheres disseram para Noemi, Noemi era a sogra de Ruth: louvado seja o Senhor, que hoje não deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino que há de lhe dará nova vida, o menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois o filho da sua nora, que a ama, que lhe é melhor do que 7 filhos. Então olha que nora abençoada, minha irmã. Ora para ter uma nora abençoada. Você que tem filho homem, Você que tem filha mulher, ora para ter um genro abençoado também. Porque nas palavras das mulheres da cidade, a Ruth, a nora, era mais valiosa do que 7 filhos. Olha que nora abençoada. Desafio para você, nora, ser uma nora abençoada na vida da sua avó. Mas essas mulheres, elas fazem esse rogo, esse desejo de que agora Noemi pudesse ter alegria, pudesse ter prazer, pudesse ter contentamento na vida do seu neto, que estaria para nascer da Ruth. Verso 16: Noemi pôs o menino no colo, passou a cuidar dele. Então agora Noemi, a avó, toma aquele neto
o neto que o seu filho Malom não deu, porque ele morreu lá em Moabe. Agora ela toma esse neto, né, filho da sua nora, e ela então abraça esse neto, ela cuida desse neto, ela ama esse neto como, né, tudo na sua vida, passou a cuidar dele. Aqui qualquer semelhança é mera coincidência com as avós modernas, né, vovós? Muitas de vocês acabam tendo que cuidar também dos seus netos, né? É uma bênção ter a avó perto para poder cuidar dos nossos filhos, é uma grande dádiva. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e lhe disseram: Noemi tem um filho. Olha só, o filho não era de Noemi, o filho era da nora. Mas isso foi tão importante e algo tão significativo na vida daquela mulher, Noemi, que as suas colegas, as vizinhas, enfim, as mulheres daquela cidade disseram: agora Noemi tem um filho. O neto foi como se fosse um filho para ela. E lhe deram o nome de Obed, né? Ao filho de Ruth, neto de Noemi, se chamou Obed. E este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Meus irmãos, heranças da maternidade. Hoje é um culto festivo, quero ser bem breve, bem objetivo nessa palavra, ao seu coração. Noemi é a mulher que talvez ela melhor ilustre, irmãs, irmãos, o papel da mulher atual e da mulher moderna. Você que tem uma mente mais para frente, né? Você que gosta, né, de ser uma mulher atual, ser uma mulher moderna, Noemi já foi essa mulher muito antes de todas nós ou de todas vocês. Ela é, olha só os papéis que Noemi ela desenvolve. Ela é filha, ela é mulher, ela se casou, ela é mãe, gerou 2 filhos, Malom e Quilion. Ela se torna sogra, os seus filhos se casaram, e depois ela se torna também mãe adotiva, porque ela vai cuidar agora da nora, porque a nora decidiu acompanhá-la, uma vez que o filho tinha morrido. E por último, Noemi se torna avó. Então, todos os papéis que uma mulher pode desenvolver, Noemi desenvolveu já no seu contexto, já na sua época. Então não há dúvida de que Noemi foi sim uma mulher, né, moderna. Ela deixou o que nós chamamos aqui de heranças da maternidade. E é essas heranças que eu quero compartilhar com você hoje, mamãe, você vovó, você mulher que está aqui, ou você que está nos acompanhando desde a sua casa nesta noite. Todos nós vamos deixar algumas heranças, todos nós vamos deixar legados, todos nós vamos deixar algo para os nossos filhos, para os nossos netos e para os nossos demais descendentes. Todos nós podemos e vamos fazer isso. Tem uma historinha que eu conto para ilustrar essa questão de heranças que a gente deixa sem perceber. É a historinha da mamãe, né, que fez um almoço, um jantar especial, e ela fez aquele prato que era o prato típico da família. Sabe, irmã, aquele prato que vai da bisavó, que veio para a avó, que agora é da mãe e que vai passar para a neta? Tem assim, irmã Silda, né? A irmã Silda deu risada porque tem esse prato tradicional, né? Nessa historinha, essa mulher ela prepara o prato tradicional, que nada mais era que um peixe assado no forno. E a mulher então coloca aquela bandeja bonita, né, na mesa, aquele peixe bem decorado, só que a filha da mulher chamou a mãe e disse: mãe, por que o peixe está sem a cauda e está sem a cabeça? A filha achou aquilo curioso, né, e perguntou para a mãe o porquê. Aí a mãe responde: filha, a mamãe não sabe por que o peixe, né? A mamãe aprendeu da vovó fazer assim e a mamãe está reproduzindo esta receita. E casualmente a vovó estava nesse jantar. Aí a netinha então foi perguntar para a vovó: vovó, por que a senhora fazia o peixe sem a cauda e sem a cabeça? Aí a avó respondeu para a netinha: minha netinha, eu não sei, eu aprendi assim da minha mamãe, né? Da bisavó. E casualmente a bisavó estava nesse jantar também, e aí perguntaram então para a bisa: por que a bisa fazia aquele peixe sem cabeça e sem cauda? Aí a bisa falou: não tem nenhuma razão especial, é que a minha forma era muito pequena, não cabia o peixe inteiro, eu cortava a cauda e cortava a cabeça. Mas essa receita agora foi sendo reproduzida, uma herança que foi sendo reproduzida sem a coincidência ou a consciência, não foi algo proposital. E dessa maneira, minhas irmãs e irmãos, a gente passa também heranças, nós deixamos legados, né, na vida dos nossos filhos, netos, bisnetos e aqueles que virão depois de nós. Pois bem, Noemi foi esposa abençoada. Primeiro papel de uma mulher. Ela se casou com Elimeleque.
ela teve 2 filhos, o Malom e o Quilion. Isso a gente lê no começo aqui do texto, né? Lá nos capítulo 1 até o verso número 5, nós temos essa informação. Noemi foi uma sogra, e aqui uma observação ou um adjetivo: ela foi uma sogra sábia. Existem sogras que são sábias e existem sogras que não são sábias. Noemi foi uma sogra sábia. Os seus 2 filhos se casaram, mas não a sabedoria por deixar os seus filhos se casarem, não apenas por isso. O que acontece a partir do capítulo 2 do livro de Ruth, até o finalzinho lá que nós lemos? Noemi, ela sai de cena. A partir do capítulo 2, você vai ver que o relato foca em Ruth. Então, onde consistia a sabedoria da sogra Noemi? Ela saiu de cena para deixar a sua nora, a Ruth, construir a sua própria história de vida. Então, a mãe que é sábia, a avó que é sábia, a sogra que é sábia, ela sabe quando sair de cena para deixar os filhos, netos, noras, enfim, as outras pessoas construir a sua própria história de vida. Isso é sabedoria. Ela se tornou uma mãe adotiva também. A Ruth, que agora se torna sua nora, decidiu acompanhá-la quando ela retorna para sua terra natal. Capítulo 1, nós vemos essas informações. A Noemi sai da sua cidade natal, Belém, vai para Moabe. Lá em Moabe, os seus 2 filhos se casam, mas Noemi perde o seu esposo, os seus filhos morrem também. E nisso, então, agora Noemi, ouvindo que na sua cidade natal voltou a ter colheitas, a ter sustento e a ter prosperidade, ela decide voltar para a sua terra natal. E neste retorno, ela chama as 2 noras e diz assim: minhas filhas, voltem para a casa de vocês, voltem para os seus pais, eu não tenho mais nada para dar para vocês, tudo que eu tinha, eu lhes dei, os meus filhos morreram, não tenho marido. A órfã decidiu voltar para a casa dos seus pais, mas a Ruth decidiu acompanhar Noemi, e é nesse acompanhar que Noemi se torna agora uma mãe adotiva, porque aquela jovem abriu mão de estar com a sua família para acompanhá-la, se torna mãe adotiva, decidiu acompanhar a sua sogra e foi para essa terra, a terra de Belém, a cidade natal de Noemi. Por fim, ela se torna avó, e eu coloco um adjetivo aqui, não para ofender as avós, tá? Ela se torna uma avó babona. Não sei se toda avó é meio babona, é verdade, vovós? Temos vovós aqui, né? As vovós se tornam um pouquinho babonas, né? Uma grande alegria, uma grande bênção ver os seus netinhos, mas a Noemi se torna uma avó babona, até pelo contexto, né? Até pela realidade que ela viveu, perdeu o marido, perdeu os filhos, agora volta para sua terra natal. Ruth se casa e Ruth dá um filho, e esse filho então ela abraça, ela cria, né? Ela ama com todas as forças, ela se torna uma avó apaixonada pelo seu neto e que com certeza cuidou muito daquela criança, né? E ela passou a cuidar do netinho, passou a cuidar do Obed, para assim também poder curtir aquele momento tão especial. Então, meus irmãos, Noemi se torna uma mulher sábia, uma mulher abençoada por Deus, e essa característica de Noemi, de permanecer nos bastidores, é muito importante para nós também, né? Como muitas mulheres fazem, ou como muitas mulheres deviam fazer, estar nos bastidores. Estar nos bastidores não significa não fazer nada, porque muitas vezes nos bastidores tem mais trabalho que no palco. Mas estar nos bastidores significa que, quando for necessário, ela pode entrar em cena. Quando ela for requisitada, ela pode entrar em cena, ou ela vai entrar em cena só quando é requisitada. E isto é uma questão muito importante e muito sábia para a mãe, para a avó, para esse ministério feminino da maternidade e de todas essas características. Ela sabia que a nora, Ruth, precisava de liberdade para construir o seu futuro. Mamãe, vovó, você que está aqui, seus filhos, seus netos, bisnetos, noras, genros, eles precisam ter liberdade para construir por si só o seu futuro.
Muitas vezes as mães, as avós, né, elas querem construir o futuro para os seus filhos e netos. Isso é um erro. Não podemos fazer isso, você não pode fazer isso. Então, ela sabia que devia deixar a sua nora construir o seu futuro, por isso ela ficou ali nos bastidores. Para isso, ela passaria, né, a Ruth agora vai passar por situações que Noemi já havia passado. Então Ruth vai ter a sua formação, ela vai ter as suas experiências. Deixar os filhos, deixar os netos, deixar os nossos agregados ter as suas próprias experiências, isso é saudável para a formação dessas vidas. Ser uma mulher sábia faz isso, ela permite que os filhos, nora, genro, netos, bisnetos construam o seu próprio futuro. E Noemi vai deixar aqui agora, a partir do capítulo 2, Ruth construir o seu futuro. Mas nessa construção do futuro, nós identificamos aqui no texto 3 heranças que Noemi vai deixar para Ruth, e que Ruth também naturalmente vai deixar para o seu filho Obed e para os seus descendentes. A primeira herança nós vamos ver aqui no capítulo 1, no verso 16, no verso 17. Está com a sua Bíblia em mãos aí, você que está em casa, pega a sua Bíblia também. Acompanhe comigo, capítulo 1, 16 e 17. Quais heranças que uma mãe pode deixar para as futuras gerações? Primeira herança, a herança de uma vida transformada pelo Senhor. Ou uma herança de uma vida de fé aos pés do Senhor. A primeira herança que você, mãe, você, vó, pode deixar para os seus descendentes é uma herança de fé, de dependência, de busca do Senhor. Verso 16 e verso 17 do capítulo 1. Quando Noemi convida as suas noras para voltarem para a sua casa, para voltarem para os seus familiares, lá no verso 11, disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, porque viriam comigo, poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser os seus maridos? Voltem, minhas filhas, né? Voltem para a casa de vocês. A órfã, como eu já disse, decidiu voltar, mas a Ruth não. Aí a Ruth disse para Noemi no verso 16, Ruth, porém, respondeu, não insista comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, morrerei, ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Então, primeira herança, mamãe, vovó, titia, mulher, você que está aqui. Primeira herança que você pode deixar para os seus descendentes é a herança de uma vida transformada pelo Senhor. Uma herança de fé, uma herança cheia da presença do Senhor. Amém? Essa é a melhor herança que você pode deixar. Bom, os moabitas, eles não cultuavam a Deus, eles estavam longe do Senhor. Moabitas era o povo para onde Noemi tinha ido junto com seu esposo, seus filhos, quando houve fome em Belém. Ao chegar na terra de Moabe, aos moabitas, os seus filhos se casam com essas mulheres. Ruth e Orfa eram mulheres moabitas, não conheciam a Deus, não tinham a mesma fé de Noemi, então elas estavam longe do Senhor, mas Deus quer resgatar essas mulheres também. Deus quis resgatá-las, como Deus quer resgatar toda e qualquer pessoa, todo e qualquer homem e mulher. Então Deus tem um plano de salvação para todos, inclusive tinha um plano de salvação para Ruth e para a órfã, da mesma forma que ele tem um plano para todas as culturas, para todos os povos e para todas as nações. E foi isso que aconteceu com a Ruth. A Ruth decidiu acompanhar a Noemi, não apenas porque Noemi era uma sogra maravilhosa, não apenas porque ela talvez pensou que lá em Belém tinha alguma herança que ela podia ter dos seus filhos e tudo mais. O que chamou a atenção de Ruth para ela acompanhar a sogra, meus irmãos, para mim está nesse verso número 16, no finalzinho do verso 16. O teu povo será o teu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ao ler esse texto, a gente vê aqui que Ruth, ela de alguma forma foi despertada pela fé de Noemi.
Porque pensa bem, meus irmãos, aquela mulher perdeu o marido, aquela mulher perdeu os 2 filhos, e agora essa mulher está disposta a voltar para a sua terra natal, né, para estar junto com seus familiares. Mas nos meandros dessa história, eu faço uma leitura de que Noemi não perdeu a sua fé em Deus. E mesmo no meio de todas essas tragédias, ela pôde compartilhar essa fé e mais, inspirar a Ruth, a sua nora, a querer a mesma fé que Noemi professava no seu Deus. Por isso então Ruth, na minha visão, decide acompanhar Noemi, para que pudesse conhecer mais a esse Deus. Ruth se converte sinceramente, experimenta uma grande mudança, e ela está disposta a abrir mão dos seus familiares, do seu pai, da sua mãe, da sua terra, para ir para uma terra distante, porque agora é Ruth quem vai voltar com Noemi para Belém, e lá ela deseja naturalmente conhecer mais ao Senhor. Aonde você morrer, eu também quero morrer, quero ser sepultada contigo, que o Senhor me castigue se outra coisa não me separar de ti. Então Ruth teve uma experiência com Deus, e parte dessa experiência foi influenciada pela fé da sogra, pela fé de Noemi. Agora Ruth pode também deixar uma herança espiritual real e genuína para o seu filho, para o Obed, que nasce lá no capítulo 4. Se Ruth não tivesse passado por essa experiência, Ruth não teria deixado uma herança espiritual também para os seus filhos. Então, nós passamos para os nossos filhos uma herança espiritual, embora nós não os salvemos, nós não podemos salvá-los e levá-los para Deus, eles não vão ser salvos pela nossa fé, mas nós podemos influenciá-los a buscar a Deus e ter a sua própria experiência de salvação. Isso é importante, meus irmãos, porque o Obed, que é o filho de Ruth e de Boaz, Boaz foi filho de Salmão, que casou com uma ex-prostituta chamada Raabe. Lembra de Raabe lá de Josué? Então, Boaz era filho de Salmão, que era filho dessa ex-prostituta, e agora Boaz casa com Ruth, uma mulher moabita. Veja como que a graça de Deus, veja como a misericórdia de Deus alcança os pecadores, e esses pecadores agora, eles se tornam até mesmo parte do povo de Deus, e eles vão ser uma bênção, trazer herança espiritual. Veja como uma vida transformada por Deus pode gerar a maior e a melhor herança que alguém pode deixar ou que alguém pode receber. Mamãe, vovó, titia, qual a melhor herança que você vai deixar para os seus filhos, netos e bisnetos? Talvez não é os bens materiais que você está lutando para acumular e para conquistar. É muito provável que a melhor herança que você possa deixar para os seus filhos, netos, é a fé no Senhor, a fé que você professa, ou a fé que você vai aprender a professar ainda, aquela fé que você vai desenvolver, que você vai deixar esse exemplo de fé. E aí os seus filhos vão dizer assim: não, a minha mãe foi uma mãe de fé. Seus netos vão dizer: não, minha avó foi uma avó de fé. Seus bisnetos vão dizer assim: não, minha vovó era uma bisavó de oração, uma mulher de fé. Essa é a melhor herança, minha irmã, que você pode deixar, amém? Mas tem uma outra herança que está no capítulo 2, todo o capítulo 2, eu quero ler apenas o verso 2 aqui, alguns versículos para ilustrar isso. Além de uma vida transformada, uma vida de fé, você mamãe, você vovó, pode deixar para os seus filhos, netos e bisnetos a herança que eu chamo aqui da realização profissional. Não apenas a realização profissional, mas outras questões nesta área de realização pessoal, né, como pessoa, como profissional, como ser humano. Capítulo 2, o que acontece no final do capítulo 1? Elas chegam de volta em Belém, a terra natal de Noemi, e elas chegam na época, diz o final do verso 22, no início da colheita da cevada. Então elas chegam no momento em que começa a colheita, né, da cevada. E logo no capítulo 2, nós vemos então lá no verso 2, Ruth, a moabita dizendo para Noemi: vou colher espigas no campo daquele que me permitir. Ruth se dispõe a trabalhar. E aí a Noemi fala assim: vá, minha filha, respondeu a sogra. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Olha só o texto, meus irmãos. Casualmente, e aqui eu digo para você que não há casualidade nenhuma nessa situação, né? Propósito, desígnio, direção de Deus.
O texto diz: casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque, aquele que teria o direito de resgatar Noemi. Então isso é muito importante aqui nesse contexto. E a Ruth, ela vai ser uma mulher que vai trabalhar, uma jovem trabalhadora, né? Ela foi trabalhar, ela começou a colher as espigas, ela entrou lá na terra do Boaz, e ela se dedicou, ela trabalhou, e aí os empregados falaram, né, dela: olha, ela chegou aqui bem cedinho, lá no final do verso 7, e está em pé até agora, só se sentou um pouquinho no abrigo. Então Ruth trabalhou duro, trabalhou pesado. Isso chamou a atenção do Boaz. E é nesse contexto, irmãos, que nós entramos então aqui nessa herança da realização profissional. Ruth vai ao campo a fim de conseguir alimento para a sua sobrevivência e para a sobrevivência da sogra também. As duas estavam juntas. Noemi não tinha marido, Ruth não tinha marido, não tinha ninguém por elas, então ela agora vai tomar esta iniciativa de ir trabalhar. Uma vez que ela era mais jovem, naturalmente mais forte do que a Noemi. Ela se envolve com o trabalho. E aí, queridos, nós temos já o aprendizado aqui. Ruth não foi uma moça mimada que queria tudo na mão. Cuidado, mamãe e vovó, para não mimar demais seus filhos, seus netos. Noemi, quando ouviu da Ruth: eu vou trabalhar, o que a Noemi falou para ela? Não, minha filha, vai não, fica em casa, deixa que eu vou, né? Tadinha de você, vai machucar tuas mãozinhas, né? Fica aqui, deixa que eu vou trabalhar. Não, a Noemi, ao dizer vá, minha filha, ela está dizendo: que Deus te abençoe, você precisa ter realização profissional, você precisa se sentir útil, você precisa se sentir valiosa, valorosa. Então Noemi abençoa a Ruth nesse desejo. E aí, meus irmãos, nós temos o aprendizado aqui, o trabalho, e além do trabalho eu acrescento aqui estudos, eu acrescento aqui tarefas, eu acrescento aqui obrigações que se constituem numa bênção, pois foi ordenado pelo Senhor lá em Gênesis capítulo 2, verso 15. O trabalho e esses outros afins nunca é castigo. Trabalhar não é castigo, mas é uma oportunidade de vitórias. Aonde que Ruth conheceu seu futuro marido? Trabalhando, no campo do Boaz. Então, se ela não tivesse ido trabalhar, ela não teria conhecido o Boaz, ela não teria se casado com aquele homem. Então, trabalhar às vezes traz grandes bênçãos também, né? Sem que a gente queira, e sem que a gente faça isso propositadamente. O fato é que Noemi abençoa essa jovem para que ela tivesse as suas experiências, ela pudesse ter essa realização, ela pudesse crescer com esse senso de utilidade. E foi no trabalho que ela começou a receber demonstração da piedade e da bondade do Boaz, aquele que seria o seu futuro marido. Boaz vai orientar os seus empregados a deixar cair de propósito alguns feixes de cevada, para que a Ruth colhesse mais, para que ela tivesse bastante colheita no final daquele dia, para que ela tivesse bastante abundância. Ele diz lá no verso 8, verso 9, verso 10, ele dá esse conselho. Então é no ambiente de trabalho que ela vai conhecer esse homem, ela vai ver a bondade, a misericórdia do Senhor também, e é do casamento que depois ela vai receber outras bênçãos e outras dádivas. Então a demonstração da bondade de Boaz, que foi impressionado pela graça, ele ficou impressionado pela modéstia, pela simplicidade, pela humildade daquela jovem que estava lá, desde manhã cedo, o dia inteiro no sol quente, catando espiga, catando trigo que havia caído, para chegar no final do dia e levar aquela colheita para o sustento dela e da sua sogra. Isso chama a atenção do Boaz. Se Ruth não tivesse se envolvido com o trabalho, ela não tinha conhecido o Boaz, e nós não teríamos a continuação dessa história como nós temos hoje. Então, mamães, vovós, ajudem os seus filhos a serem bem realizados e felizes na sua escolha profissional.
Nós sabemos que hoje a sociedade muitas vezes demanda, ou as necessidades, que as mulheres também trabalhem fora. É uma situação que os nossos filhos vão viver, ou você já está vivendo isso hoje, você tem que trabalhar fora também, e você está buscando realização, está buscando seu espaço, né, no mercado de trabalho, e essa realização profissional, ela é importante para a nossa formação, para o nosso bem-estar. Então, como que você, mãe, como que você, vó, ajuda os seus filhos, netos a ter essa realização profissional? Desde cedo, dando a eles tarefas, dando a eles responsabilidades, né, dando a eles coisas para eles fazerem. Lá em casa, a nossa filha mais velha tem as suas tarefas, ela tem as suas responsabilidades, porque nós entendemos que isso vai ajudar a formar o caráter dela. Ela tem o tempo de estudar, ela tem o tempo dela de lazer, ela tem tempo para fazer todas as outras coisas que são importantes na idade agora, de adolescência. Mas além disso, ela tem também obrigações para ela entender essas responsabilidades. E isso faz parte do processo de formação. Às vezes nós pais, nós erramos nessa situação com os filhos. Nós permitimos que os filhos cresçam mimados, preguiçosos, né? Sem fazer nada, achando que dar muita proteção para eles, ou não dar nenhuma atribuição para eles dentro de casa, isso vai dar mais tempo para eles pensarem em coisas para o seu futuro. Às vezes isso é um erro. Salvo as devidas exceções e cada um dentro da sua proporcionalidade, né, é muito importante você já passar isso, instruir aos seus filhos, netos, nesta área profissional. Naturalmente aqui, meus irmãos, o estudo, a dedicação, isso tudo vai lá na frente refletir nessa realização profissional. Então, vale a pena você passar para os seus filhos esta ideia de que eles precisam, né, correr atrás, eles precisam trabalhar, eles precisam conseguir o seu sustento, eles precisam aprender a administrar bem as coisas que eles têm. A Nelise, ela recebe mesada todo mês e ela administra a mesada dela. Uma coisa que a gente ensina ela é trazer o dízimo para a igreja, né, daquela mesada que ela recebe. E ela guarda o dinheirinho dela, a ponto de ela hoje poder comprar o presente para a mãe, né? Graças a Deus, eu compro só um presente agora, né? Só para minha mãe, porque ela está aprendendo a responsabilidade, né? O ganhar e o administrar, e tenho certeza que isso lá no futuro vai fazer diferença para ela também, positivamente na vida dela. Então, meus irmãos, a herança da realização profissional é importante. E a última herança que eu quero destacar está lá no final de Ruth, capítulo 4, verso 13. E essas heranças, elas também se constituem, meus irmãos, numa espécie de alicerces, ou de um tripé para uma vida feliz e bem estruturada. A felicidade, a realização e a alegria e a harmonia dos nossos filhos dependem de uma vida com Deus. Nossos filhos precisam de uma vida com Deus, um exemplo de fé. Eles precisam também de uma vida profissional, eles precisam de um meio de subsistência, eles precisam de um ganha-pão, eles precisam de uma forma de se manter. E o terceiro tripé, nesse contexto, no capítulo 4, no verso 13, nós chamamos de a herança de um casamento abençoado, de um casamento feliz. Ou a herança de uma noção adequada com relação ao casamento. A herança de uma mensagem assertiva e certa do que é o casamento à luz da palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que nós temos que deixar para os nossos filhos essa herança do que é a instituição casamento à luz da palavra de Deus, não à luz da minha experiência pessoal. Porque, infelizmente, nem todo mundo tem um casamento feliz e um casamento abençoado. Muitas pessoas têm dificuldades na relação conjugal, seja no dia a dia, algumas desavenças, algumas situações, ou até mesmo situações que chegam ao fim de uma relação conjugal. Agora, independente da minha experiência nesta área do casamento, eu preciso deixar para os meus filhos a herança de uma visão bíblica. E a visão bíblica sobre o casamento, ela é positiva. Essa é a realidade, é esse o contexto que nós queremos agora deixar nesse momento para você. No capítulo 4 de Ruth, no verso 13, narra o casamento de Boaz e Ruth, né? Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e ela tivesse um filho. Naturalmente, Noemi aconselhou Ruth nesta área do casamento. Naturalmente, Noemi
deu para Ruth um bom testemunho do seu casamento com Elimeleque até a sua morte. Naturalmente, Ruth pôde ver na vida conjugal de Noemi com Elimeleque elementos que a fizessem acreditar nisso, tanto que ela casa com o filho de Noemi, com Malom, ou Quilion. Depois tem que conferir só com qual dos dois que ela casou. E ela também vai ter uma base para esse segundo casamento com Boaz. Naturalmente, se ela se casa 2 vezes, é porque ela tinha uma percepção do que era essa instituição, o casamento. E é isso, meus irmãos, minhas irmãs, que nós procuramos e devemos deixar para os nossos filhos. Porque em algumas situações, às vezes a gente acaba sendo tentado, né, ou a gente acaba às vezes caindo no erro de passar para os filhos uma imagem um pouco errada do que é o relacionamento conjugal à luz das nossas experiências ou das nossas frustrações com o cônjuge. Em alguns momentos a gente acaba se pegando mal ou querendo, né, falar com os filhos sobre defeitos do cônjuge. Às vezes a gente se vê nessa situação de, pera lá, mas eu não vou falar isso para minha filha, né, da minha esposa, porque se eu falar isso para ela é uma questão negativa, é um ponto negativo, e que isso talvez é uma impressão minha, pode ser até erro meu, e isso pode influenciar na mente dela uma visão errada sobre o casamento, e às vezes eu como cônjuge, como marido, né, ou como esposa, eu vou estar criando na mente da minha filha, dos meus filhos, uma imagem errada sobre essa relação, e essa imagem errada pode afetar ela ou ele na escolha, na decisão de casar ou não. Porque muitas pessoas hoje não estão se casando, não porque não queiram, não porque não encontram ninguém, mas muitos hoje não estão se casando porque eles foram minados por uma visão equivocada e errada do que é o casamento. Por ouvir talvez do pai e da mãe só as coisas negativas, só as coisas erradas, só, né, as coisas ruins da relação conjugal que a pessoa teve, ela transmite isso para os filhos, isso influencia negativamente. É esse o erro que nós não podemos cometer. Quando eu falo aqui a herança de um casamento abençoado, de um casamento feliz, é a herança de uma visão positiva, à luz da palavra pelo casamento. Porque o erro, irmãos, não está no casamento em si, na instituição. O erro está em mim. O erro está na nossa forma de levar a nossa relação conjugal. Então, se o casamento não é feliz ou não está feliz, a responsabilidade ou a culpa não é da instituição casamento, entendem? Mas é da maneira com que nós estamos desenvolvendo esse casamento. E nós não podemos deixar que as nossas frustrações pessoais dentro da relação conjugal influenciem negativamente os nossos filhos ou as outras pessoas, a ponto de elas desejarem ou optarem por não se casar, porque elas às vezes têm um exemplo não muito positivo à sua volta. O final feliz da história mostra o casamento de Boaz e Ruth, né? Aquela historinha de filme, né? Viveram felizes para sempre. Boaz foi o resgatador, o que tem a ver com a dignidade e a segurança da mulher. Casamento abençoado, casamento feliz passa por essa questão de segurança, de dignidade da mulher. Lembre-se que Ruth era viúva, não tinha ninguém por ela. Noemi também viúva. Essas duas mulheres estavam numa condição social difícil, mas a partir do tempo que ela se casa com Boaz, agora então Ruth vai ter dignidade, vai ter segurança, vai ter uma série de elementos que o casamento nos proporcionam. Deus restaurou a vida de Ruth através deste casamento, o qual é uma instituição divina e é para o bem do ser humano. Quando Deus institui o casamento, Ele institui para o nosso bem, não para o nosso mal. Às vezes nós, pela maneira que levamos o nosso casamento, se tornamos ou fazemos com que o casamento seja algo ruim para nós. Mas a luz de Deus é algo para abençoar as nossas vidas. Do casamento veio a maternidade de Ruth, pelo menos é assim que a Bíblia relata, nessa ordem. Casamento, depois os filhos, ok? Apesar de hoje tentarem banalizar o casamento, ele ainda é uma das maiores heranças que nós podemos deixar. Para isso é preciso romper com históricos de separações e de infidelidades. Talvez os seus pais não tiveram um bom relacionamento conjugal,
Quem sabe os pais dos seus pais não tiveram um bom casamento, uma boa vida conjugal, mas cabe a você agora romper com esse ciclo de maus relacionamentos e de você tornar o seu casamento uma bênção, um oásis, e a ponto de isso influenciar os seus filhos a ter também a vontade e o desejo e o chamado de Deus para eles também se casarem, e não ao contrário. Não vou me casar porque meus pais são infelizes, meus avós foram infelizes, ninguém na minha família é feliz no casamento, então para que eu vou me casar? É essa a questão que nós temos que romper, irmãos, na nossa vida. Quantas pessoas sonham com um casamento abençoado, com ter filhos, netos e etc., mas têm medo de iniciar a relação por não ver em seus lares um exemplo de um casamento feliz. Isso é lamentável, mas é uma realidade que nós temos que romper. Então, a herança de um casamento feliz, de um casamento abençoado, também é uma herança que você, mamãe, você, vovó, você, titia, você, mulher, deve deixar para os seus filhos. Uma vida com Deus, uma vida profissional realizada e uma vida sentimental, um casamento abençoado. Esse tripé é uma herança que vai ser muito abençoadora para os seus filhos e netos e bisnetos. Você pode ficar de pé? Quero chamar os irmãos do louvor para estar aqui à frente. Deus deseja, meus irmãos, que todos tenhamos uma herança bendita. Você quer uma herança bendita? Uma herança abençoada? Todos nós queremos. E o que será essa herança bendita? Essa herança bendita vem através da vida da esposa, mãe, sogra, mãe adotiva, que aprende com Noemi essas heranças. Aprende com Ruth. Essa herança é fruto de uma mudança radical de vida. Ruth teve uma mudança radical de vida. Da disposição para o trabalho, vida com Deus, vida profissional e também de um casamento feliz. Lute para que você tenha um casamento feliz. A história que começou com fome, começou com morte e começou com luto, lá no capítulo 1, termina com plenitude, com nova vida e com júbilo, no final do capítulo 4. O choro durou apenas uma noite, ou o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, diz o salmista. O triste início deu lugar a um fim doce e belo. Quando Noemi chega na cidade, as mulheres a recebem e ela diz para aquelas mulheres: não me chamem mais Noemi, me chamem Mara. Cheia eu parti, vazia eu voltei. Noemi significa doçura, amabilidade, pureza. Mara significa amargura, tristeza. Quando Noemi perde o seu filho, os filhos, quando ela perde o marido, isso traz tristeza, amargura, frustração para o seu coração. Mas agora ela consegue nesse retorno para sua terra natal, agora através da vida de Ruth, a nora, e do neto, e de tudo que ela experimenta, ela pode então resgatar a sua amabilidade, a sua doçura. Ela pode se tornar agora novamente Noemi. E eu creio, minha irmã, que Deus também pode fazer isso na tua vida. Se hoje você está experimentando amargura, tristezas, frustrações, Deus pode devolver a você a doçura, a amabilidade, a bondade. Porque Deus é um Deus de poder, Ele é um Deus de graça. Vamos adorar.